E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez tivemos que gravar a nossa aula, infelizmente, né? Eu gosto muito de estar com vocês na live, é um contato muito gostoso, mas infelizmente o meu computador teve um problema seríssimo. Na verdade, ele estragou, eu tive que trocar de computador. Então, por isso eu tive esse contratempo muito grande, né, em plena pandemia. Mas tudo bem. Amores, nós estamos estudando o governo de Getúlio Vargas, chamada Era Vargas, que vai de 30 a 45. Ela é constituída de alguns períodos no qual Vargas está no poder. Primeiro é o governo provisório, né, de 33 a 34. Depois nós temos um governo constitucional, que é um governo de Vargas, que ele vai governar por meio de uma Constituição mesmo, ou seja, um conjunto de leis máximas que determinam o que é certo e errado no país. E, no fim, ele vai governar por meio de uma ditadura. Vai ser a primeira ditadura do Brasil, que vai de 34 a 45, de 37 a 45. O que nós vamos ver é que nem todo mundo aceitava esse poder do Vargas, o Vargas estar no poder durante tanto tempo. E o governo provisório, que é quando acontece a Revolução de 30, que nós estudamos na aula passada, né, pela aula ao vivo, ele é um governo muito contestado, as pessoas não aceitam ele muito bem, tá legal? E o que nós vamos estudar aqui é quem não exatamente aceitava, eram os paulistas. Então vem aqui comigo, a gente vai ler essa parte do livro de vocês, tá? Tá aqui no volume 2, começando, para você seguir aí comigo, começando na página 25, tá legal? Então, página 25, volume 2, tá certo? Então, vocês vão abrir aí para mim, por favor, na página 25 do seu volume 2 e ler junto comigo, olha só. Logo nos primeiros anos do seu governo, Getúlio Vargas teve de enfrentar os paulistas, que tinham apoiado Washington Luiz nas eleições de 1930. Sentindo-se derrotados diante da tomada de poder por Vargas, colocaram-se contra seu governo e organizaram um movimento revolucionário do ano de 32. Esse conflito foi chamado de Revolução Constitucionalista ou Revolução de 32. Então, o que aconteceu? Os paulistas, pessoal, não aceitaram o fato de o Vargas estar governando sem uma Constituição. E os paulistas, na verdade, não estavam aceitando o próprio Vargas, tá? Porque eles queriam que o Washington Luiz continuasse, né? O Vargas no poder significava, na verdade, que os paulistas perderam uma eleição que eles tinham ganhado, né? Não sei se vocês lembram que eu já tinha explicado. O Júlio Prestes, que era o candidato brasileiro paulista a ser presidente do Brasil, venceu as eleições. E aí o que acontece é que mesmo com essa vitória, os paulistas não ficam no governo porque irá acontecer a Revolução de 30. Então eles estavam muito já desgostosos, não gostavam de maneira alguma do governo Vargas. Vamos continuar lendo aqui, olha. Insatisfeitos diante da não convocação de novas eleições presidenciais, os representantes desse movimento pressionaram o governo Vargas, planejando invadir a capital federal, Rio de Janeiro, para tomar o poder e elaborar uma nova Constituição para o país. A Revolução Constitucionalista contou com o apoio do setor mais tradicional da sociedade paulista, a oligarquia cafeeira, que é a galera que plantava café e ficaram muito ricos com isso, que desejavam voltar ao poder. Essa galera queria voltar ao poder. E aí, olha, setores da classe média e aqueles ligados, né, aos industriais paulistas também apoiaram essa revolução, pois temiam o autoritarismo de Vargas. Para esses setores, o fato de o presidente ter nomeado um interventor não paulista para o estado de São Paulo demonstrava o modo centralizador como governava. Deixa eu só fechar a janela aqui, porque meu vizinho está fazendo obra e esse barulho é inevitável. Vou dar uma revisada. Perdão, pessoal. Vamos lá.
Então, o que acontece? Os paulistas não concordavam com o Vargas no poder, de jeito algum. E eles vão fazer uma revolta, eles vão querer invadir o Rio de Janeiro para conseguir tirar o Vargas do poder. E vai ter guerra, gente, vai ter guerra, vai ser uma revolta que vai ter uma repressão violenta por parte do governo Vargas, tentando matar, inclusive, as pessoas que estavam envolvidas nas manifestações da rua. Houve disparos, houve movimentação agressiva por parte dos paulistas e por parte do governo federal. Então, houve um embate, derramamento de sangue mesmo, né? Infelizmente. Então, a gente vê o seguinte, né? A verdade, olha só, São Paulo não tinha condições militares para enfrentar as forças federais, a verdade é essa. E os seus voluntários estavam despreparados, as armas e as munições eram precárias, apesar de todo o grande esforço da guerra. Então, em resumo, né, pessoal, preste bastante atenção. Os paulistas perdem esse confronto, eles vão até usar uma matraca é um negócio de madeira que fazia barulho, tipo metralhadora, taca, 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 taca. Eles vão fingir que tinham metralhadoras, para você ver a precariedade do negócio, né? E é claro que as forças federais vão ganhar essa disputa, né? Os paulistas vão perder. Mas esse tipo de revolução ou revolta constitucionalista de São Paulo, de 1932, vai ajudar muito a apressar, a acelerar a luta por constituição, ou seja, por um conjunto de leis que deveriam restringir o governo Vargas, obrigando, né, o governo Vargas a, de fato, respeitar as leis, porque o Vargas estava governando sem respeitar lei alguma. Então, olha só, siga aqui comigo no texto. Apesar do grande envolvimento da população paulista, os rebeldes estavam isolados e Getúlio Vargas conseguiu levá-los à rendição. E aí 633 paulistas estavam mortos, tá legal? Então houve 633 mortes, né? E os prejuízos materiais foram enormes. E foram em vão todos esses sacrifícios dos paulistas tentando tirar o Vargas do poder? Para alguns historiadores, sim, ou seja, não adiantou nada, pois muitos morreram defendendo os interesses da decrépita oligarquia paulista, né? Ou seja, de ricos paulistas que não chegariam ao poder novamente. Outros estudiosos têm opinião diferente, porque para eles o movimento paulista acelerou o processo de constitucionalização, ou seja, obrigando Vargas a respeitar a Constituição, né? E aí houve um código eleitoral já em 1932. O que é um código eleitoral? Um conjunto de regras para regular as eleições. Olha aqui comigo, olha. O governo de Vargas prometeu conquistas e direitos aos trabalhadores brasileiros. Tais promessas deveriam contemplar a todos. A população negra, por exemplo, além de compartilhar as péssimas condições de trabalho e salários baixos com a maioria da população, ainda sofria com a falta de qualificação profissional e discriminação. Apesar das promessas do governo varguista, cerca de 10 mil negros ingressaram na luta paulista e compuseram a Legião Negra. Desses, cerca de 2 mil eram filiados à Frente Negra Brasileira, que era uma importante instituição do período, que lutava por melhores condições para o segmento da população. Então, olha só que interessante. Em meio a isso tudo, a gente vê questões sociais, né? Os negros, eles estavam tentando se organizar por melhores condições de vida em pleno governo provisório de Vargas, né? Olha só. Além disso, veja, buscando efetivar algumas de suas promessas em fevereiro de 32, Getúlio Vargas estabeleceu o Código Eleitoral Brasileiro, que trazia uma série de novidades, como o voto secreto, o voto feminino e a representação classista e a justiça eleitoral. Então, a Constituição, ou na verdade o Código, né, Eleitoral de 32, vai ser muito importante porque ele vem trazendo o voto para a mulher. A mulher não podia participar da política naquela época, pessoal.
A representação de classes, os trabalhadores poderiam se representar politicamente, a justiça eleitoral, ou seja, né, os trabalhadores podiam, as pessoas de maneira geral podiam descobrir se tinha fraude em determinadas eleições para prefeito, governador, por exemplo, né? Então, olha, no início do século XX, as mulheres passaram a lutar pela sua participação na política. E em vários países surgiram os movimentos sufragistas. O que é isso? Em nome do voto. O movimento sufragista é um movimento para que haja voto para todos. Esses movimentos clamavam pelo direito das mulheres ao sufrágio, né? Então, no caso, o movimento feminista sufragista, né? E aí o voto para as mulheres. Então é um período de lutas sociais muito intensas, né, pessoal? Luta dos negros por maior representação e qualidade de vida, luta das mulheres por maior representação eleitoral. Olha só, mesmo que o Código Eleitoral de 32 tenha estabelecido a participação das mulheres na vida política por meio do voto direto, no Rio Grande do Norte, porém, esse voto já havia sido dado em 27, né? Então veja que isso já não era uma questão nacional, já tinha participação feminina antes. Apesar de serem muitas as dificuldades impostas pela sociedade da época, algumas mulheres assumiram cargos públicos. Uma delas foi a Alzira Solano, a primeira mulher na América Latina a assumir o cargo de prefeita. Ela tomou posse na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 29. Em 1934, em Santa Catarina, a professora Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada no Brasil. Então veja que é só no início, né, pessoal, do século XX, que a gente começa a falar de algumas participações das mulheres na política. É importante lembrar que na década de 30 eram baixos os números de mulheres alfabetizadas ou que tinham acesso à educação. Como o direito a votar era proibido aos analfabetos, a participação feminina nas urnas só recebeu maior expressão lá na década de 70. Né? Então, olha como que a participação feminina no Brasil só veio mais tarde. Só na década de 70 que a gente fala sobre expressiva participação das mulheres em eleições. Tá? Então, as mulheres no Brasil são excluídas do processo político durante a maior parte da história do nosso país. Né? Aqui tem a fotinha da bióloga Berta Lutz, que defendeu a participação da mulher na política e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Bom, de qualquer maneira, a Revolução Constitucionalista de São Paulo que nós vimos, ela apressou a criação, então, né, do Código Eleitoral de 32, que estabeleceu novas regras para as eleições no Brasil. Embora reprimida, a Revolução Constitucionalista serviu para alertar o presidente de que o governo federal não poderia menosprezar o rico e influente estado de São Paulo na política brasileira. E aí, continuando aqui, nas eleições para os representantes políticos que formariam a Assembleia Nacional Constituinte, muito da velha forma de se fazer política no Brasil permaneceu. Os representantes das velhas oligarquias continuaram sendo majoritários, ou seja, a maioria. No entanto, houve uma novidade nessa Assembleia, a presença de 40 representantes classistas, entre eles 17 delegados dos empregadores e 18 dos trabalhadores, 3 dos profissionais liberais e 2 de funcionários públicos. Uma única mulher se elegeu, a médica Carlota Pereira de Queiroz. Então, nas eleições, tá? Nas eleições de 34, né, começou realmente uma mulher poder ser eleita, que foi a Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a primeira mulher, de fato, eleita. Né? Então, veja, a nova Constituição promulgada em 34 garantiu alguns direitos sociais importantes aos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais remuneradas, indenização ao trabalhador dispensado, né, sem justa causa, além da assistência médica e hospitalar. Contudo, as mudanças na legislação não alteraram muito a situação da maioria da população brasileira, que continuava passando por momentos difíceis
ainda sofrendo os efeitos da crise de 29. Ou seja, né, pessoal, a gente tem aqui a ideia de que a Constituição brasileira de 34, ela vai trazer muitas mudanças. Ela vai trazer a ideia de salário mínimo, ela vai trazer a ideia de jornada de trabalho limitada a 8 horas por dia, ela vai trazer a ideia de férias, porém férias que tenha salário, né? Muitas vezes as pessoas tiravam férias e não ganhavam nada, né, nas fábricas. Indenização para quem fosse mandado embora sem justa causa. Então tem toda uma realidade melhor que ia se construindo no Brasil graças a essa Constituição de 34. Porém, vai acontecer um golpe em 1937. E é a respeito desse golpe que eu gostaria que você pesquisasse e estudasse, fazendo um resumo para a gente como a atividade dessa semana. Até aqui nós estudamos como que Getúlio Vargas acabou tendo que aceitar uma Constituição em 1934. Porém, não muito tempo depois, em 1937, acontecerá um golpe no Brasil. E eu quero saber quais foram os motivos para que esse golpe de 37 acontecesse. Tá legal? Você vai pesquisar e fazer um resumo sobre esse assunto para mim. Beijão, muito obrigado. Espero que possamos nos ver ao vivo, né, na nossa aula que vem. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.